Se você pretende investir em ações no setor de energia, principalmente buscando renda passiva com dividendos, a Taesa provavelmente já apareceu no seu radar ou ela faz parte da sua carteira. Mas a grande pergunta é a seguinte: será que ainda vale a pena comprar agora ou já passou do ponto? Antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu trago análises completas de ações toda semana. E lembrando, isso aqui não é recomendação de investimento, é um estudo para te ajudar a tomar decisões mais conscientes. Então assista até o final, porque eu vou seguir uma sequência lógica que faz toda a diferença e vou estar passando o preço teto das ações. Então a Taesa, como a gente sabe, ela é uma das principais empresas do setor de transmissão de energia do Brasil. E esse é um ponto importante, porque empresas de transmissão elas costumam ter receitas mais previsíveis. E essa empresa normalmente ela apresenta um crescimento na receita. E além disso, historicamente, ela se destaca por algo que chama muita atenção, que são os dividendos altos e consistentes. Se a gente olhar para o gráfico aqui dos últimos anos, o yield dela ficou frequentemente ali na faixa entre os 9% e 10%, um pouco acima, às vezes caiu abaixo, mas ficou mais ou menos nessa média, de 10,37%, um valor bem bom comparado a outras empresas da bolsa. Só que os dividendos altos, eles não significam automaticamente uma boa compra. E é aí que entra o conceito do preço teto, que a gente vai ver. No momento, a ação está sendo negociada em cerca de R$ 42,62. E se a gente olhar aqui para os últimos 5 anos, a mínima dela ela foi de R$ 22,50. E se a gente olhar para as últimas 52 semanas, a mínima ela chegou em 31,77 e a máxima foi 45,03. Então note que o preço dela ele está um pouquinho abaixo da última máxima histórica dela, das últimas 52 semanas. Se a gente olha aqui para o gráfico dos últimos 5 anos, ela saiu de 22,50 para o preço atual, batendo essa máxima de 45. Então, para a gente saber se ela está cara ou está barata, é interessante fazer um cálculo de preço teto. É o que a gente vai fazer agora. A estratégia que eu uso, ela se baseia nos dividendos históricos, como a gente viu nesse gráfico. Primeiro a gente soma os dividendos dos últimos anos. E depois a gente tira a média anual. E por fim a gente vai dividir o yield médio da empresa. Fazendo esse cálculo com aproximadamente 5 anos, a gente chega próximo ao preço teto. Então a gente vem aqui nessa tela e vem nos dividendos dos 5 anos. Vamos agrupar aqui por ano. E aqui na verdade a gente está com 4. Vamos fazer a soma dos 4 então. Então mudei para máximo aqui para poder pegar os últimos 5, 2021 para cá. Vamos começar aqui pelo ano 2021, que foi de 4,50 por ação, 4,50 mais 4,85 mais 2,91. Note que houve uma baixa, 3,53 e 3,22 no ano de 2025. A gente tem um total de 19,01. Então agora a gente vai dividir pelos últimos 5 anos. Que é o total de soma que a gente fez. E a gente tem a média de 3,80. Agora a gente vai pegar esse valor e dividir pela média de dividendos pagos, que a gente encontra aqui em cima, aqui em DY. Vamos clicar aqui e a nossa média está aqui, ó. E para a gente encontrar o valor que vamos dividir pelo outro, que é por esse por aquele, no caso, eu vou abrir uma nova calculadora, pegar esse valor, que é a média de porcentagem, que é 10,37, e dividir por 100. E a gente tem 0,1037. Então vamos dividir esse valor por esse. Vou colocar aqui 3,80 dividido por 0,1037. E temos o valor de 36,66. Então esse valor aqui, de 36,66, seria o valor aproximado que nós teríamos do preço teto para estar comprando a ação da Taesa. Note que, em comparação, ela está bem acima ainda desse valor de preço teto, para compensar a valorização dela com base no que ela paga de dividendos. Se a gente olhar para o ROI da empresa, ele se encontra em 20,76%. Se a gente olhar para o PL da empresa, note que ele está cerca de 9,29%. Está bem acima do último vídeo que eu fiz um tempo atrás para poder estar comparando com esse, que foi lá do ano de 2023. Porém, abaixo de 10, esse valor ainda é considerado bom, pela maioria dos analistas. Então a gente viu que o valor da ação está bem acima do preço teto que a gente encontrou. Mas o que isso significa? Será que a Taesa está ruim? E a resposta é não. Significa que ela pode estar cara no momento atual. Isso impacta diretamente no retorno futuro.
porque quanto mais caro você paga, menor tende a ser o seu yield e potencial de valorização. Porém, com base nesses dados da ação, eu vou estar jogando uma planilha para a gente ver qual seria o retorno, investindo em Taesa em cerca de 10 anos. Então aqui eu tenho uma planilha de juros compostos, onde vamos simular o crescimento da Taesa. Eu coloquei um valor inicial investido aqui de R$1.000, simbolicamente. Esse valor poderia ser mais ou menos. E supondo que mensalmente eu investiria R$500 em Taesa, durante um período de 10 anos. O crescimento anual dos aportes é de 5%. Digamos que no ano seguinte eu vou colocar R$500 mensais mais 5%. Agora a gente precisa dessa taxa de retorno anual. E a gente vai buscar lá no site. Acho que os últimos 12 meses ela valorizou cerca de 32,81%. Porém, não dá para se basear nesse valor. Porque se você olhar para o gráfico aqui embaixo, note que de 2022 até o ano de 2025, ela meio que teve lateralizada. Teve um tempo aqui que ela caiu, depois ela voltou a subir. E depois ela deu esse salto aqui, ó. Ela saiu da média de 32 até 45. Então, lá naquela planilha, eu vou colocar pelo menos 1/3 dessa valorização que ela teve, que seria 10%, como se fosse um valor médio. E agora a gente precisa de uma projeção dos dividendos mensal, que a gente encontra aqui, ó. A média dos últimos 12 meses foi de 7,58%. Então, para chegar naquele valor, a gente vai pegar 7,58% e dividir por 12. Eu tenho a média aqui de 0,63%. Então, o resultado que a gente alcançou nessa simulação, em cerca de 10 anos, com investimento inicial de R$1.000, R$500 por mês, comprando ações, 10 anos, aportes anuais de 5%, a taxa de retorno anual de 10% e de dividendo em 0,63%, na verdade, esse valor aqui, eu teria que fazer um cálculo mais aprofundado comparando os últimos anos, para ter um valor médio mais exato. Mas eu coloquei aqui apenas para uma simulação. Então, em 10 anos, a gente teria um retorno de R$ 122.764,65, com uma renda mensal em dividendos aproximadamente de R$ 773,61. Em 15 anos, esse valor, note que ele aumenta bastante. E o valor dos dividendos praticamente dobra. E cada 5 anos aumenta mais, se a empresa manter essa taxa de retorno. Note como que o gráfico sobe de maneira muito crescente. Então, como conclusão, a gente viu que o valor atual ele pode estar bem acima do preço teto. Mas, em resumo, ela é uma empresa sólida, paga bons dividendos, tem uma receita previsível, mas como ela pode estar acima do preço ideal de entrada, talvez o melhor movimento seja acompanhar e esperar melhores oportunidades para estar adquirindo. Se você gostou da análise do preço teto das ações da Taesa, comenta aqui abaixo e já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo.